Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Nós passamos o espaço destinado ao pequeno expediente. Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Quem quiser fazer o uso, está à disposição. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Boa noite a todos que estão aqui nessa noite. Eu não vou nomear ninguém, porque meu espaço é muito curto e eu não teria tempo de nomear um por um, mas quero abraçar todas as pessoas queridas que estão nos acompanhando aqui nessa noite. Em relação ao seu Miller, ao Luiz Miller, eu não vou falar muito, porque não há mais o que falar. Tudo que tinha que ser falado já foi falado. Eu acho que não há o que dizer em relação a colocar uma empresa terceirizada que não consegue nem sequer realizar as tarefas básicas às quais ela tem obrigação, no lugar de alguém que sabe fazer muito bem o que faz. Então, eu não tenho o que dizer além disso, além do fica Miller, né? Bom, mas eu não posso deixar de pegar o gancho do vereador Catafesta, o bullying infanto-juvenil. Isso é muito grave e muito sério. Eu convivo com isso quase todos os dias do meu trabalho pediátrico. Crianças que, de repente, estão com dor de barriga na hora de ir para a escola, crianças que têm dor de cabeça na hora de ir para a escola, ou os jovens que, de repente, não querem mais estudar, e, mais severamente, aqueles que estão tão deprimidos que eu chego a ter que medicar. Tem um ditado grego que diz assim: quando um filho peca, os pais nunca são inocentes. Então, quando alguém comete bullying, é toda uma família que está doente. Não é só aquele que está cometendo bullying, não. É toda uma família que está precisando de ajuda de terapeuta, pelo menos, né? Então, os pais têm que ficar atentos ao que está acontecendo. E não são só os pais. É uma escola, é uma professora, na hora do recreio. Isso não é só uma coisa de criança. É muito mais sério do que isso. É muito... Às vezes, uma criança brincando dá um tapa numa outra, não é tão importante quanto aquela mensagem diária na cabeça dela, falando coisas que vão baixando a autoestima dela. É muito pior. Eu tenho 1 minuto e 50 e eu quero relatar rapidamente o pior dos bullying que eu vi. Durante 15 anos, eu fiz plantão no São Carlos. E num desses plantões eu cheguei e havia umas 15 crianças para serem atendidas. Mas havia uma criança deitada no colo da mãe e aquilo me chamou atenção e eu chamei ele por primeiro. A criança estava com a calça do abrigo suja de sangue e ele se movia com muita dificuldade. A primeira coisa que eu pensei é que tinha sido um estupro. Mas o menino contou o que tinha acontecido. E eu fiquei estarrecida. Este menino vinha sofrendo bullying já há algum tempo de meninos do 2º grau. Ele tinha 8 anos. E naquele dia,
Diga-se de passagem, a mãe era viúva, trabalhava o dia todo, ele sozinho ia para um desses projetos infantis durante a manhã e de tarde ia para o colégio. Quando ele chegou no colégio, a 1h né, ele tinha um cabo de vassoura, que as professoras tinham pedido que levasse um cabo de vassoura e que teria uma brincadeira. E esses meninos do 2º grau jogaram os cadernos dele no chão. O que ele fez? Ele agrediu os meninos, tentou agredir os meninos com o cabo da vassoura. É óbvio que ele tentou se defender. Os meninos arrancaram o cabo da vassoura dele e, de baixo para cima, eles bateram nele, no saco escrotal, com toda a força do mundo. Só para encerrar, por favor. Isso foi a 1h da tarde. Este menino foi para a aula, foi para casa a pé. A mãe, quando chegou em casa, trouxe a criança para o hospital do Industrial, a pé, porque não tinha dinheiro para pegar táxi, para pegar nada. E eu tive que dar um banho nele para desgrudar a calça e a cuequinha. E ele tinha todo o saco escrotal aberto. Concluir, vereador. Só um minuto. Só um minutinho. Com o testículo todo para fora. E isso ele aguentou a tarde inteira. Chamei a polícia, conselho tutelar. O que aconteceu com os meninos? Nada. Não aconteceu nada. Espaço de liderança, vereador? Não, eu já estou encerrando. Só para dizer que não aconteceu nada. Literalmente nada com os meninos mais velhos. Graças a Deus, nós conseguimos salvar o menino, ficou tudo bem, mas foi o pior bullying que eu já vi acontecer. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Eleonora. Eu quero deixar registrado também a presença do José Carlos Trujillo, presidente da SICS, que está aqui presente. Obrigado pela presença aí. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, quero igualmente também pedir a dispensa de cumprimentar a quem nos acompanha nessa noite, porque se nós fizéssemos isso nominalmente, teriam tantas pessoas importantes, muitas pessoas queridas que estão nos acompanhando e certamente tomaria mais do que o tempo que a gente tem, mas sintam-se todos abraçados e muito obrigado por se fazerem presentes nessa noite. Quero, senhor presidente, apresentar rapidamente aqui 3 requerimentos. O primeiro, número 40, aonde, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência para que seja oficiada a Associação de Pais e Amigos do Autista, a MAFA, de Farroupilha, para que venha a esta casa explanar sobre os trabalhos realizados pela entidade. A gente pede, inclusive, que, dentro das possibilidades da agenda da Câmara, que seja o mais próximo do dia 2 de abril, que é a data anual que se discute a conscientização sobre o autismo, para que a gente possa ter, então, essa conversa que a gente fez nos outros 3 anos dessa legislatura. Depois o senhor pode até votar em bloco, se assim decidir. Requerimento número 39 de 2020, onde a gente pede a Vossa Excelência que seja oficiado o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para efetuar a instalação de uma luminária completa na rua Vitório Del Monte, em frente ao numeral 1179, no bairro Vicentina. E o último, requerimento 38 de 2020, onde, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência para que seja oficiada a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, para que notifique a empresa responsável pela obra realizada na rua Santa Catarina, entre as ruas Condor e Colorado, para que realize a devida limpeza das sobras da obra realizada. Os moradores, inclusive, estão preocupados que pode, daqui a pouquinho, acabar entupindo os bueiros e gerando aí problemas no escoamento das chuvas e outros que podem acabar gerando problemas. Senhor presidente, eu quero também dizer que os colegas vereadores, principalmente o vereador Arielson e o vereador Tadeu, tão brilhantemente falaram sobre o assunto que traz hoje muitas pessoas à Câmara de Vereadores, que é, na minha avaliação, mais uma atitude truculenta que está sendo tomada pela administração municipal, no sentido de tirar a chave do Miller, não deixar realizar
algumas atividades no cemitério público municipal, e se tem alguma coisa para ser ajustada, que seja ajustada, se tem alguma coisa para ser feita, que seja feita, mas, como disse o vereador Tadeu, que não se tire a possibilidade do trabalho que dignifica o ser humano. E não é só trabalho, Miller, é gratidão, é reconhecimento de tantas pessoas que te acompanham e que têm esse zelo e esse carinho por você e pela sua família, e que assim expressam tantas outras vezes. Então, nós lamentamos, achamos, inclusive, que não deveríamos chegar nesse ponto. Essas atitudes estão sendo repetidas pela atual administração municipal, e talvez sejam por atitudes iguais a essas que, infelizmente, a gente tenha que discutir. Hoje, um terceiro pedido de impedimento do prefeito municipal, protocolado agora pelos senhores Ricardo Ferreira Breyer, Maurício Bianchi e João Darzoni de Melo Rodrigues Júnior, apontando aqui pelo menos 4 itens de infrações que devem ser averiguadas, que podem ter sido cometidas pelo prefeito municipal. E como nós não teremos a oportunidade, na hora do voto, de se manifestar com relação a isso, eu farei, nesse meu um pouco mais de 1 minuto que tenho para fazê-lo, dizendo que a nossa postura continua exatamente a mesma. Nós lamentamos ter que discutir esse assunto, gostaríamos que ele não estivesse acontecendo, gostaríamos que não precisássemos discutir esses pedidos de impeachment que têm chegado a essa casa, mas somos imbuídos da responsabilidade de analisar os fatos trazidos para esta Câmara por diferentes pessoas da nossa sociedade, e que entendemos que há, sim, aqui indícios que devem ser melhor investigados pela Câmara de Vereadores. Não estou aqui fazendo o juízo e o julgamento neste momento, nós teremos os locais adequados para isso, mas, novamente, quero registrar as lamentações que nós temos com relação à atitude do prefeito municipal, da sua equipe de governo, da sua equipe de secretários, que muitas vezes ampararam decisões aqui que estão sendo discutidas agora e que não condizem com a realidade e com o respeito que os recursos públicos merecem e que a comunidade farroupilhense merece. Com isso, antecipo já o meu voto quando teremos essa oportunidade, pela admissibilidade, que seja, então, averiguada mais a fundo, dando direito de defesa ao denunciado da denúncia que foi entregue na data de hoje aqui na Câmara de Vereadores. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas. Eu já vou colocar em votação, então, os 3 requerimentos, né? Então, o requerimento número 40 de 2020, né? Os vereadores signatários, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado a Associação de Pais e Amigos do Autista, a MAFA, de Farroupilha, para que venha a esta casa explanar sobre os trabalhos realizados pela entidade. Então, foi encaminhado pela toda a bancada do MDB. E também coloco em votação o requerimento 39 de 2020. Os vereadores signatários, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para efetuar a instalação de luminária completa na Rua Vitório Dalmonte, em frente ao numeral 1179, no bairro Vicentina, encaminhado pelo vereador Jonas Tomazini. E também o requerimento 38 de 2020, os vereadores signatários, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, para que notifique a empresa responsável pela realização na obra na Rua Santa Catarina, entre a Rua Condor e Colorado, para que realize a devida limpeza das obras realizadas. Então, os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, então, os requerimentos 40, 39 e 38 por todos os vereadores aqui presentes. E a palavra continua à disposição aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei
E o requerimento número 35/2020, ele vem ao encontro do requerimento recém-aprovado, pois a Companhia Rio Grandense de Saneamento vem realizando a obra da rede de esgoto no município de Farroupilha, e após a abertura das ruas, ocorre então todo esse transtorno, e é lamentável ver a recolocação das pedras. Olha, não dá para acreditar que consegue colocar tão mal as pedras retiradas. E este movimento, esse trabalho vai ter em outros bairros. Para que isso possa, a Companhia Corsã, dar uma solução aos munícipes, estamos aqui, através desse requerimento, solicitando para que ela venha aqui explanar também sobre esse projeto. Foi tão cobrado de todos nós e também do Executivo, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, para realizar esta obra, e agora nós, vereadores, precisamos saber qual é o cronograma, quais são as ruas, quais são os bairros, e também cobrar a recolocação, no mínimo como estava. No mínimo como estava. Fui no bairro Santa Catarina e também no Cruzeiro, aonde tem construção, tem a espera para o esgoto. E onde é baldio? Por que não coloca já uma vez só? Por que não aproveita o estrago que já está sendo feito uma vez só e já realiza? Tem um terreno baldio de esquina, já coloca a espera. Tem um terreno entre duas casas, coloca a espera. Isso é para, no futuro, ter o transtorno novamente para as famílias. E é isso que a gente tem que debater aqui. Então, o requerimento 35, além de frisar para que a empresa que está recolocando os paralelepípedos possa colocar com qualidade, porque de graça não está fazendo, garanto isso. Mas então faça bem feito. E que a companhia venha a esta casa esclarecer, tanto nós, tanto a comunidade. Aproveitando o canal que está aqui, agradecer o Leandro, a TV Serra, que está aqui nessa noite, e também agradecer o Glacir, TV Cidade, que levem essa informação. E é um descontentamento da comunidade, aonde passou a obra. Em países de primeiro mundo, isso não acontece. É na calçada que a rede de esgoto fica. Se der um problema, que pode acontecer, é na calçada que vai ser mexido. Não, deu um problema no meio da rua, o transtorno é maior. Eu não entendo, se dá para facilitar a vida, por que eles dificultam? Então, eu peço aos nobres vereadores que analisem, que possam votar nessa noite, esse requerimento que tem a importância, que é a recolocação novamente com qualidade, e que venha a casa, a Corsã, esclarecer o cronograma da obra, custo da obra, quais são os bairros que a obra já passou e quais são os próximos. Este é o requerimento, presidente. Também aproveito aqui, presidente, e mais uma vez eu vou falar deste assunto, que eu não conhecia o Miller, tá? E Miller está na plateia? Miller, parabéns pelo teu trabalho e a dedicação, tá? E a dedicação. E quando tem alguém trabalhando, e de fato trabalhando de verdade, não precisa mudar. Não precisa. Então, eu não vejo problema nenhum se tiver outro da mesma área profissional, não tem problema, tem espaço para todo mundo. Duvido se um dia o Miller disse que aqui só eu que posso fazer. Não existe. Então, deixa eu trabalhar. O país precisa aqui de gente que trabalha. Parabéns pelo trabalho e conte conosco. Também o banheiro da praça está uma vergonha. Líder de governo. É uma vergonha, eu recebi do Douglas há uns 10 dias atrás. É de calamidade a situação que lá está. E nossa Praça da Matriz é um cartão postal. Então, já falei com o Amarante, não apresentei o requerimento, esperando que isso aconteça e que possa ser realizado. Tem que pôr alguém lá, tem que pôr um CC trabalhando lá, tem tantos CCs, pode colocar um lá, cuidando da praça, atendendo os munícipes. Por que não? Pode colocar, tira um do SEAC e põe lá, bom dia, tudo bem, qual é o seu ônibus, dando as orientações. E pode estar cuidando do banheiro também. Por que não? Por que contratar mais se tem gente? Então, presidente, no momento era isso. Eu volto depois para falar do projeto da redução dos 15 dias, que é ao corte das férias, de 30 para 15, e dos 15, vereador,
para 11 vereadores. Então, o projeto já está pronto, semana que vem estarei apresentando aqui e peço a assinatura dos vereadores para que possamos reduzir os custos dessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, já vou colocar em votação o requerimento 35 de 2020. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que oficie e convide para que a Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, para que venha explanar sobre o projeto de rede de esgoto para a estação de tratamento de esgoto. E o motivo da rede não estar sendo disponibilizado para terrenos baldio, conforme imagem abaixo. Então, foi encaminhado pelo Sidnei Catafesta, tem a imagem aqui. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente e senhores vereadores, na verdade aqui o que nós não é só a rede de esgoto, inclusive a rede de água. Ela tem que ser feita a ligação para os terrenos baldios. Ou amanhã nós vamos ter que abrir o asfalto para fazer a ligação da água. Então, nós temos essa experiência, nós fazíamos isso, combinávamos com a Corsan, em qualquer rua que fosse feito asfalto, em todas as que nós fizemos, nós sempre falamos com a Corsan e pedimos para que eles colocassem o material que sai da rua, da canalização de água ou do esgoto para o terreno que não tem, por exemplo, construção. E que se visse todas as ligações que tinham problemas para que não tivesse que abrir novamente. E agora me parece que, além de não trocar nenhuma tubulação, que nós temos tubulações em Farroupilha com muito problema na rede de esgoto, são muitos problemas, e agora eu ouvi também o secretário falando, no bairro aí na São Vicente, parece que vão fazer um trabalho diferente, pelo menos detonação, e tem lugares que realmente não tinha canalização, nem a parte de cima, tentando para que não fique ruim o asfalto depois, porque a água é o maior inimigo do asfalto. Então, acho que é importante e gostaria, com a autorização do autor do requerimento, subscrever o requerimento. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação, então, o presente requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, com a subscrição do vereador, com a bancada do PMDB e do PP também. Então, aprovados e pela bancada do PSB. E também pela bancada do PDT? Pelo PT. E, então, está aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Eu quero fazer uma saudação e deixar registrado aqui também o ex-vereador e o ex-presidente Sérgio Rossi, presidente do Sindi Lojas, que está aqui presente. Então, agradeço aí pela presença. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Quem quer fazer uso? Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Não vou citar nomes aqui, já está no protocolo, mas em nome do Luiz Miller, se me permite, quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes essa noite. Eu tenho certeza, Miller, eu te conheço há muitos anos, conheço tua família. Quando acontece algum vandalismo lá no cemitério, alguma coisa, por mais simples que seja, por ir lá, eu vou dar uma expressão aqui, e não passa, e não é menos que isso, desses vagabundos, tirar uma foto de lá, uma coisa mínima, um vaso, perto de uma capela, perto de um túmulo, eu tenho a certeza que o senhor tem o mesmo sentimento de qualquer capela, eu estou falando lá dentro do cemitério. O senhor tem o mesmo sentimento de dor no coração se fosse na capela da família do senhor. Isso eu tenho certeza. Eu acho que aí o executivo, como sempre, sem diálogo, sem uma boa conversa, ou é porque o senhor viu tanta coisa acontecer lá dentro, que o senhor se obrigou a ir para a imprensa, para chamar a atenção, e o executivo, de repente, não aceitou.
Talvez foi isso. Agora, se o senhor não tivesse ido para a imprensa, quantos túmulos, quantas capelas estariam destruídas? Pode ter certeza que depois do último fato, que foi um dos maiores, acredito eu, teria acontecido outros, Tadeu. Teria acontecido outros. Então eu peço ao líder de governo, aos secretários aqui presentes, que levem ao prefeito e que amanhã de manhã entregue a chave de volta para o Miller. Se tem algo para fazer na prefeitura, Miller, para te ficar lá dentro, a prefeitura que resolva, mas deixa eu trabalhar. Mesma coisa aqui, me desculpa, mas vou citar o nome dele, grande amigo meu, que fazia o mesmo trabalho, que já faleceu, que era o Didião. Ele tinha aquele cemitério Santa Rita, que nem fosse a casa dele, me perdoa dizer isso, uma paixão para aquilo lá, de cuidar dos entes queridos de toda a nossa família aqui de Farroupilha. E hoje o Aires está lá, com esse compromisso. Então, volto a pedir, por favor, entregue a chave nas mãos do Miller amanhã de manhã, às 9 horas, para ele abrir o cemitério e trabalhar. Vereador Piccoli, cercamento eletrônico. Eu vi você falar que você quase sofreu um acidente. Se vocês vão aí nas máquinas SASI, a descida, na 453, vocês vão ver freadas lá de automóvel e caminhão com borracha na pista. Dizem que vai começar a funcionar em março. Mas coloca, Pedro Trevisan, sinalização. Pelo amor de Deus. Mas tem 80, mas lá pode ser 60, pode ser 50, pode ser 40. E os pessoal metem o pé no freio. Se acontecer um acidente, alguém vai ter responsabilidade. Pode ter certeza. Estava observando esse fim de semana, talvez eu... Não me lembro se estava de óculos ou não, talvez eu não vi. A reforma da praça aqui da prefeitura. Excelente obra, tinha que estar melhorando. Mas foi feito um requerimento aqui nesta casa, e aprovado por todos os vereadores, e já vou dizer quem fez o requerimento, para fazer um recuo para os ônibus. Numa rua de grande movimento aqui na nossa cidade, de grande movimento, e os ônibus vão continuar parando no meio da rua, aonde que a praça teria lugar para fazer o recuo, que nem foi feito na Independência e na Praça da Matriz. Mas não foi feito. Esse requerimento foi apresentado aqui pelo vereador Cadafesta. Mas entenderam que não. Quem sabe os próximos prefeitos, ou o próximo, sei lá quem vai ser, vai ter que mexer e fazer o recuo. Sobre a Corsã, eu vou citar uma rua só, teria muitas para citar. A Barão do Rio Branco, por exemplo, quando foi lá em 2009, que ela foi asfaltada, todos os terrenos baldios têm espera para tudo. Para tudo. Terrenos baldios têm espera para água. Tem terreno que tem 2 esperas de água, porque o proprietário não sabe o que vai construir. Em conjunto com a Corsã e o proprietário e a prefeitura, deixaram 2. Só para concluir. Para concluir. Não gosto de citar quando que as coisas acontecem comigo, mas eu tenho 2 ligadas, vereador, e tenho mais uma na espera. Se um dia eu resolver fazer mais alguma coisinha lá, eu tenho mais uma espera para não ter que cortar o asfalto novamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kiko Paese. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E eu queria parabenizar o
vereador Catafesta, por trazer essa casa o debate sobre bullying, que é um problema que afronta todas as nossas casas. E é um desafio para as direções escolares, para as professoras, trabalhar com esse tema. E a solução para isso, a mãe dessa criança trouxe, que nós, nas nossas casas, ensinemos o respeito aos nossos filhos. Não tem outra alternativa. Começa lá na nossa casa. Se eu não ensinar ao meu filho Benjamin a ele ter respeito pelo próximo, respeito pelas diferenças, não vai ser na escola, não vai ser a pediatra, a doutora Eleonora, não vai ser a vida que vai ensinar ele. Ele vai ser uma criança arrogante, prepotente, que não respeita as diferenças. Tem que começar lá em casa. Tem que ensinar. Uma parte é a vereadora Eleonora. Uma parte para a vereadora Eleonora. Obrigada pela parte. Mas, vereador Fabiano, é o que eu disse, quando do ditado grego, quando um filho peca, os pais nunca são inocentes. Por exemplo, eu vou citar o seu filho, que o senhor acabou de citar, o Benjamin nunca vai fazer bullying com ninguém, porque ele é uma criança extremamente educada. E eu posso dizer de carteirinha, porque eu consulto ele e ele é extremamente educado. Então, ele nunca vai fazer isso. Mas isso não acontece com todas as crianças. Tem crianças que fazem o que querem e os pais não dizem nada. Esse é o grande problema. Todos deveriam ser assim, educados, mas educados com respeito, com carinho. O Benjamin é educado com carinho. Parabéns. Obrigado, doutora Eleonora. E é um desafio diário educar uma criança, porque todos nós precisamos de limites, e a criança ainda mais, e ela é carente de limite. E nós, como pais, temos que dar esses limites, ensinar, ser duro de forma carinhosa, mas ser duro. E dentro dessa linha, falta empatia, falta se colocar no lugar dos outros. E dentro desse cenário, a campanha da fraternidade desse ano traz um tema que é fraternidade e vida, dom e compromisso. Nós temos que ter um compromisso com a empatia. Nós temos que ter um compromisso com o respeito. E por isso, para que nós possamos ouvir, católicos ou não, crentes ou não, a campanha da fraternidade desse ano... Tem mais 2 minutos ainda. Teve um engano aí. O requerimento número 37, né, ele diz o seguinte: o vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que seja convidado o reverendíssimo padre Paulo Gasparetto para explanar sobre a campanha da Fraternidade 2020, que tem o tema, então, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. É um compromisso que todos nós temos que ter em nossas casas, com os nossos filhos, em nossas famílias. Então, senhor presidente, depois eu peço que coloque o requerimento 37. E o requerimento 36, ele traz um reconhecimento a uma farroupilhense, a Rosalia Barbieri, que foi pauta do Jornal Informante da última sexta-feira, que eu não sei se todos sabem, mas nós temos no Círculo Polar Ártico, então, em meio a uma montanha de neve, um Banco Mundial de Sementes, que é como se fosse um bunker onde todos os países destinam sementes de produtos para serem armazenadas visando o futuro. Faz 12 anos que existe esse bunker e que tem sementes de 200 países com uma capacidade de armazenamento de 4,5 milhões de amostras. E essa farroupilhense, ela é pesquisadora da Embrapa desde 2002 e ela foi representar a Embrapa, e finalizando, senhor presidente, a Embrapa, o Brasil e a América Latina com um depósito de 3.500 sementes brasileiras. Então, é um reconhecimento que essa casa, então, faz a uma farroupilhense que desenvolve um trabalho muito importante para nós e para as futuras gerações. Então, é requerimento 36,
que solicita que seja, então, reconhecido o trabalho dessa farroupilense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. Então, já coloco em votação o requerimento 37 de 2020, né? O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja convidado por reverendíssimo Padre Paulo Gasparetto para explanar sobre a campanha da Fraternidade 2020, com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Então, encaminhado pelo vereador Fabiano Piccoli. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Subscrito pelo PSD, pelo PSB e todas as bancadas, né, e aprovados por todos. Também coloco em aprovação o requerimento 36 de 2020, né? O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado congratulações à farroupilhense senhora Rosa Lia Barbieri, pelos trabalhos desenvolvidos como pesquisadora da Embrapa. Também encaminhada pelo senhor Fabiano Piccoli. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. Dando continuidade ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que aqui permanece, eu não ia intervir agora, até em função do nosso tempo, mas achei importante, parte o nosso vereador Kiko falou, parte eu falei, a respeito do Miller. Mas a nossa casa, e justifico todas essas manifestações dizendo o seguinte: quem foi Lidovino Antônio Fanton? Quem lembra quando Lidovino Antônio Fanton foi levado ao cemitério público municipal, saindo da Câmara de Vereadores e indo para o cemitério público municipal, o que aconteceu? Quantos lembram? Veio com uma empresa de Porto Alegre, porque ele faleceu lá, veio com uma empresa de lá, e chegando aqui, quando o nosso deputado Fanton, que essa Casa Legislativa leva o seu nome, foi para descer, para ser colocado no jazigo ao qual ele ficaria, a urna não passou. O Miller se liga para ele às 2 da manhã e diz: Miller, que tamanho tem as gavetas da capelinha do seu Tadeu Salib dos Santos? Olha, deve ser 80 por 1 metro. Faz assim, daqui a 5 minutos eu te retorno. E a gente fica no telefone imaginando que ele iria retornar a ligação tentando lembrar. Não. Inverno, 0 grau, chovendo lá fora, ele foi até o cemitério, mediu e nos ligou e nos deu o retorno. Quem faria isso? Quem faria isso? Ninguém faria isso. Isso parte do que eu falei na tribuna. Se não houver sentimento, não há competência e muito menos capacidade. Quando não se colocar amor naquilo que se faz, não há dedicação. Então, Miller, o Kiko e o Fabiano desconhecia, me olhou e me questionou. O Miller está sem a chave. E eu justifico porque que o Miller tem que ficar com a chave. Porque eu quero ver alguém a quem a gente liga a 1h da manhã, independente do tempo, para dar as informações de que nós também não estamos excluídos
de ter que ligar para o milho e pedir alguma coisa independente do horário. Então, eu acho que esse trabalho de cidadania acima de qualquer coisa e de amor que é feito em Farroupilha tem que continuar. E muito bem lembrado pelo Kiko, quem não conheceu o Didião Galafassi, o Didio Galafassi? Minha gratidão também ao Aires Fabro, que está lá sem dormir, aquela figurinha franzininha, magrinha, que cuida do Nova Vicenza, que é municipal. Se for criado aqui, vai ser criado lá. Ele não está dormindo. Talvez porque ele não deu entrevista e atingiu algumas pessoas que deveriam ter feito alguma coisa e nunca fizeram. Mas ainda bem, Miller, que a tua saúde está em dia, menos 5 quilos, mas que a partir de amanhã, grama por grama, vai voltar e tu vai recuperar isso, e tomara que tu engorde muito mais. Eu tenho 34 segundos. Pessoal, eu tenho 28 agora. Doutor Maurício, eu tenho que dizer, vindo da OAB, onde o senhor preside, subseção Farroupilha, e da OAB-RS, eu antecipo o meu voto. É sim. A toda a OAB o meu respeito, seja ela do nosso município ou do nosso estado. Estamos apenas recebendo a denúncia. Não estamos julgando ninguém. Obrigado, senhor presidente. Então, agora, com a palavra, o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, cumprimentar todos os presidentes já nominados aqui que se encontram hoje, a imprensa, e um cumprimento especial a Adriana e ao Darcy, meus primos, que se fazem presente hoje. A minha fala, na verdade, é sobre o terceiro pedido de abertura de impeachment, que será discutido hoje, uma leitura longa, né? E colocar, então, que é um processo que chegou hoje na casa, foi passado para as bancadas no final do dia, então não se conseguiu ler tudo, mas boa parte já li, e por não ter o conhecimento jurídico necessário para algumas avaliações e não ter tido tempo de conversar com amigos e colegas juristas, vou confiar também na entidade OAB. A bancada do PDT vai votar sim, confiando na postura da OAB, por mais que em alguns momentos a gente discuta não achar correta, mas hoje confiaremos na entidade, uma entidade séria e bem representada em Farroupilha, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, essa será a nossa postura. E quero colocar também que as poucas páginas que li, vi, sim, algumas situações que nos deixam dúvida e vou me informar melhor. Mas também quero colocar que nada vai apagar, Glória, os feitos do governo Clayton, que foram muitos nesses 7 anos e pouquinho, um governo aprovado pelas urnas na última eleição, reeleito, né, ou seja, a população, na maioria da sua população, aprovou o primeiro mandato do prefeito Clayton e confirmou isso no voto. E acho também, Glória, compactuo da tua opinião, que por mais que a população queira o prefeito ali, o prefeito não merece estar passando por essa situação hoje. Por mais que errou em alguns momentos, errou sim, como eu digo, um governo de muitos acertos e de erros também. Qualquer ser humano erra e o prefeito, tenho certeza que reconhece alguns erros. Eu também, se fosse ele, renunciaria e traria paz para esse momento. A gente sabe que um processo de impeachment sangra não só o prefeito, mas Farroupilha como um todo. A gente percebe que algumas situações de obras tiraram o pé, porque as coisas ficam mais delicadas no poder público numa situação dessa. Então, esse é o conselho que eu daria também, um conselho digno de quem fez um excelente governo. E isso não é só eu que estou dizendo, foi a população nas últimas eleições que reconheceram isso e quiseram mais 4 anos do governo Clayton. Então, daqui a pouco teremos eleições de novo, são poucos meses.
e a população novamente vai poder fazer o seu julgamento. Um julgamento eleitoral com propostas diferentes e que vai poder fazer suas escolhas, mais uma vez, comparando um governo a outro, comparando o que foi feito num governo, o que é prometido pelo outro ou o que já foi feito, depende de quem são os candidatos, e vai poder fazer essa leitura melhor do que nós, sem dúvida alguma. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador David Argenta. E a palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, espaço de liderança. Espaço de liderança. Obrigado. Amanhã, presidente, tem um projeto que está em pauta já desde o dia do início do mês de janeiro, aí de fevereiro. E esse projeto ele já tem no Código de Postura do município, mas ele está sendo aqui melhorado através de uma lei única e específica sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos. A comunidade que está aqui hoje deve ter já percebido, ou próximo à sua casa, ou próximo ao amigo, próximo de um vizinho, um carro abandonado, porque se passa, conforme a lei aqui, de 30 dias sem se mover daquele determinado lugar e com aspecto de abandono visível, estado de abandono e o estado de conservação, isso é característico de um veículo abandonado. E agora, com essa legislação que amanhã vamos estar discutindo nessa casa, e estarei apresentando um relatório de quase todas, onde, juntamente com o Alexandre Brolho, ano passado, tivemos levantando esses dados e colocando ao prefeito Clayton a necessidade de uma lei específica para a remoção desses veículos, que além de tornar um aspecto feio na frente da nossa casa, da casa dos vizinhos, pode também colocar em risco a criação de insetos, né, que venha a entrar no nosso quintal, cobras, pode ser também um esconderijo para um futuro assalto, entre outros fatores negativos que um veículo abandonado perto da sua casa ou até mesmo de frente à sua casa vem trazer para a sua vida. Então, esse projeto, ele tem como o munícipe fazer a denúncia, poderá ser formulada por qualquer munícipe junto ao setor do protocolo ou também através da ouvidoria da Prefeitura Municipal de Farroupilha, inclusive perante os órgãos de trânsito municipal. Caracterizando o abandono e identificado o proprietário, possuidor ou depositário do veículo, este será notificado, tendo a contar no dia da notificação o prazo de 15 dias para proceder com a remoção do veículo do espaço público. Parágrafo 1º, o proprietário possuidor ou depositário será localizado através do registro na base de dados do Departamento Estadual de Trânsito, no DETRAN, por meio das características de placa ou numeração do chassi aqui do veículo. O segundo, nos casos em que o proprietário, possuidor ou depositário do veículo não for localizado, ou que não for possível a sua identificação devido à falta dos elementos de identificação, como placas, tendo em vista o elevado grau de deteriorização do veículo e estado de má conservação, a notificação será feita por edital a ser publicado no Diário Oficial do município. E decorrido de 15 dias, após essa notificação no diário, em caso de inércia do proprietário, possuidor do bem, procede-se então à remoção e depósito do veículo junto ao órgão conveniado com o município. Então, depois dessa lei aprovada, tem que ser feita então uma chamada pública para ver qual é o órgão que poderá fazer esse serviço de remoção dos veículos. E o artigo 6º ficará o bem à disposição do Departamento Estadual de Trânsito, do DETRAN, podendo ir asta pública após decorrido prazo de 60 dias no depósito, sem que o veículo tenha sido regularizado ou retirado na forma estabelecida em convênio junto
à municipalidade. E o 7º, no caso de qualquer restrição judicial sobre o veículo, o órgão do Poder Judiciário, detentor do processo será notificado sobre a situação, para que, querendo, tome as providências. Então, essa lei ela tem o seu grau de importância, sim, para que possamos... Eu não lembro exatamente quantos veículos tem nesse relatório que eu vou apresentar amanhã, mas é acima de 80 veículos. Tem muitos veículos abandonados. E a gente está aqui para contribuir com a comunidade, e amanhã eu peço aos vereadores que deem atenção, especialmente à Comissão de Obras e Serviços Públicos e Trânsito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sidney Catafesta. E a palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público nessa casa já nominado, uma quantidade grande de pessoas na casa. Então, rapidamente, pois nós temos uma leitura muito extensa a ser feita, né? E assim, ó, no sentido da votação, já digo qual é o meu voto em função da admissão, né? Porque o teor depois é analisado, a gente analisa tudo que vai ser que acontecer no processo, mas nesse momento, como é uma investigação, eu faço e vou repetir meu voto, já deixo declarado aqui que vou repetir meu voto, que vai ser igual ao meu primeiro voto, que é em função da análise do processo, que eu não vejo outra maneira de se fazer. Nesse momento, quem entrega aqui é a OAB, e OAB ou um cidadão qualquer tem esse direito, cidadão qualquer, eu também, cidadão qualquer, cidadão pode, desde que seja eleitor, pode ser feito isso, foi o que aconteceu no primeiro caso. Então, já deixo aqui de antemão o meu voto, e acho que não pode ser diferente de um sim. Gostaria de falar que esse teu vídeo, vereador Catafesta, esse que apresentou, na verdade, é um vídeo assim que, no mínimo, faz a gente refletir. Eu acho que a gente precisaria acordar nas manhãs e, periodicamente, ver vídeos dessa natureza. Eu vejo em sala de aula uma quantidade absurda de bullying, tá? Que simplesmente acaba com a vida das pessoas. Acaba com a vida das pessoas. Aquele menino, a única coisa que ele queria era morrer. E a gente fica, muitas vezes, numas brigas assim, de ego, de coisas que não têm fundamento. E eu percebo que o colégio em si, a nível de Brasil, ele está equivocado. Existem princípios que são muito bons, mas, em certa parte, ele está equivocado. Eu dou aula para o ensino médio que, normalmente, os pais, em função de um sistema complicadíssimo que existe hoje, vereadora, eles pensam que o que tem de mais importante para o filho dele é passar no vestibular. E já vi vários desses em função de falta de informação, em falta de conhecimento, em pegar o carro e depois morrer. E existiu um caso onde eu saí com um aluno do colégio, na sexta-feira, 15 para meia-noite, dentro do meu carro, e eu vinha conversando com ele, e dizendo para ele, 15 para meia-noite de uma sexta-feira, 15 para meia-noite de uma sexta-feira. E ele vinha me contando sobre o que ele fazia em cima da sua moto, e eu dizendo para ele que o perigo era absurdo do que ele estava fazendo. Recebi a ligação no sábado de manhã, a diretora do colégio, que ele pegou a moto, na manhã seguinte, de novo fez o que fazia, bateu atrás de um caminhão, e no sábado de tarde nós estávamos no velório dele. Outro eu vi que eu passei um tempo dando aula para ele, e num certo dia vejo uma reportagem. E essa reportagem mostrava ele, não mostrava bem o rosto, mas eu sabia que era ele, em função de tudo que a gente viu. E a polícia pegou ele com uma arma na mão. E aí eu me pergunto o que eu estava fazendo em sala de aula mesmo. Ensinando física e matemática para passar no vestibular? Então, Catafesta, parabéns pelo vídeo. Eu acho que a gente precisa periodicamente passar e analisar o que realmente é importante na nossa vida, o que realmente é importante para nossos filhos. Eles chegaram no ensino médio muitas vezes e algumas contas básicas a gente passou anos tentando ensinar e aquilo não foi significativo, ele não entendeu e amanhã eu vejo ele morto na rua. Isso aconteceu comigo.
No outro dia eu estava no velório dele, no domingo nós fomos no enterro. Então, parece que essa noite é a noite de contar essas coisas, né, dona Leonora, mas às vezes a gente para pensar na vida, realmente o que está fazendo, qual é o verdadeiro propósito, o que realmente é importante, e começa a colocar a mão na consciência. Eu acho que isso a gente faz muito pouco. Eu realmente ponho a mão na minha consciência e digo que isso eu faço muito pouco, deveria fazer todos os dias. Obrigado, senhor presidente, era isso para essa. Obrigado ao vereador Sandro Trevisan. E a palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a todos que aqui estão presentes nessa noite. É uma noite importante e, eu diria, não tão feliz para Farroupilha. É bom tê-los aqui, vou ser bem breve, porque temos um processo a ser lido, né? E que bom tê-los aqui. É um momento conturbado, sim, perde a administração municipal, perde a Câmara de Vereadores, perde o município. Pelo fato que nós, sim, devemos ser justos e avaliá-lo de forma correta para que não se faça ou não se cometa um equívoco. Devemos também olhar pela razão. Neste momento, a emoção ou o coração não deve ser analisado ou visto. Então, seria isso, só para saudar a todos mesmo. Que bom tê-los aqui e continue conosco, porque é um momento importante para Farroupilha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sensi. A palavra continua à disposição. Se mais nenhum vereador queira fazer uso da palavra, então eu encerro o pequeno expediente. Então, está encerrado. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.